E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Las Vegas e a conquista do tetracampeonato por Max Verstappen. E aqui comigo está a Débora Sandra. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. Este é o programa, da cafonagem de Las Vegas. Exatamente, já começa a cafonagem com aquelas cenas, da filmagem do filme F1 e que você tem o Brad Pitt desmaiando após um acidente e o que é... Sendo que, o Grosjean ficou queimado e não sei o que, pancada, saiu andando como se nada tivesse acontecido. Não, o próprio Colapinto nesse final de semana bateu, se destruiu o carro, 50 Gs a pancada, saiu andando, pegou o chimarrão dele, encontrou com o Carlito Teves, seguiu a vida. Coitado do Brad Pitt velho, né? Eu acho que o Toto Wolff queria falar do etarismo dele sobre o Brad Pitt, que não aguenta uma corrida, Não do Hamilton. Exatamente. Bom, eu sou o Rubens GP Neto e vamos falar desse GP que trouxe o quarto título a Max Verstappen. Também vamos falar um pouquinho sobre nossa previsão para o Qatar, porque tem uma diferença entre Las Vegas e Qatar, que é temperatura. Eu sou o BGP Neto, então vou agradecer a todos os nossos apoiadores que estão inscritos no Apoia-se do BFP. Se você é um ouvinte do BBcast e ainda não é nosso apoiador, convido vocês a conhecer o nosso Apoia-se. Tem o link na descrição desse podcast. E esse Apoia-se é para auxiliar o BP no seu crescimento e desenvolvimento, ainda mais que eu e a Débora agora, pós-GP do Brasil, já começamos a trabalhar focados em 2025, então em 2025 vocês vão ver muitas mudanças, um foco também muito especial na cobertura das categorias nacionais, que gera um gasto aí da gente ter que se deslocar, acabar tendo que ir até os autódromos do Brasil, então todo o auxílio de vocês vai ser muito importante nessa cobertura especial que a gente vai fazer em 2025. E para você que tá aí também, mas não consegue apoiar o nosso trabalho, não deixe de conferir os links tanto da Amazon quanto da Shopee, principalmente nesse período aí em que essas lojas estão fazendo promoções referentes a Black Friday. Sempre que você for comprar algum produto, é só clicar no nosso link. Você vai ser redirecionado ou para a página ou para o aplicativo, dependendo do lugar que estiver acessando. E ao finalizar a sua compra de qualquer produto, a gente recebe uma comissão, que também é importante a manutenção aqui do nosso. E mais uma vez, se você não pode contribuir com o BP através das plataformas do Apoia-se, dos membros do YouTube, e também não está em condições, a gente sabe, o Brasil é um país que está numa situação econômica ainda não favorável, não consegue fazer essas comprinhas online, obrigado, Haddad. Você pode trabalhar com a gente, auxiliar a gente aí nas redes sociais, compartilhando nossos posts, ouvir o BBcast, compartilha, joga nos grupos de amigos, joga nas redes sociais. Isso é muito importante para nós, que o engajamento nosso nas redes sociais faz com que o BP seja mais bem visto e alcance o maior número de pessoas. Então, um muito obrigado para todos que já fazem isso, e se você não faz, eu convido para que faça. E é bom, nós sabemos o rostinho de vocês, podemos conversar com vocês nas redes sociais sobre o nosso podcast, sobre nossos posts, entre outras coisas. Débora, você que é a Lord Commander, a Rainha Suprema, a pica das galáxias dos pneus, explique para nós por que Mercedes anda bem em pista fria e já no calor, como eu falei que vai ter essa questão, essa diferença entre Las Vegas e Qatar, por que no calor a gente já prevê que o que a Mercedes fez nesse final de semana em Las Vegas, dificilmente ela vai repetir no Qatar, e no Qatar a gente pode ver até uma McLaren, uma Ferrari muito mais forte. Então, é difícil até de explicar com relação à Mercedes, porque nem a Mercedes entende o próprio carro dela, É uma equipe que a gente vê em várias coisas ao longo do ano aí, tendo problemas, conseguem andar ou arrumar o carro no treino livre, aí quando vai para classificação ou para corrida, eles têm alguma dificuldade ali com o carro. Então, é um time que é muito difícil de você determinar aí o que eles conseguem tirar, com o WQ. Mas é algo que a gente vem olhando ao longo do ano, que realmente a Mercedes consegue fluir um pouco melhor quando a pista tá fria. Eles conseguem ter um controle melhor dos pneus, o desgaste dos pneus, e isso é bem importante para eles, para poder conseguir um resultado melhor. O grande problema é que se o carro só opera bem em pistas frias, não é o ideal para eles o calendário da Fórmula 1, Porque é um calendário que evita pegar situações como essa, de pista mais fria, de chuva, algo que a Fórmula 1 tenta fugir. Eles
buscam ir correr nos países quando tá tendo primavera ou verão, né? Então não é tão simples assim pra Mercedes gerenciar um carro como esse. Mas em Las Vegas veio aí essa temperatura mais fria, logo nos treinos livres a Mercedes estava dominando, tanto com o Hamilton e com o Russell, os dois tendo uma performance melhor. E o que foi mais interessante disso é que a gente viu um consumo exacerbado dos pneus macios durante os treinos livres, né, até a classificação, porque era o pneu que estava funcionando melhor. E aí as equipes estavam até com dúvida de como que os pneus médios e duros iam performar no restante do final de semana, né? Principalmente na corrida, que era quando eles iam depender deles. Agora, com relação aos outros times, a gente vê que, assim, nas pistas mais quentes, né, como é o caso do Ferrari mesmo, eles conseguem ter um gerenciamento melhor de pneus, porque eles não precisam colocar uma temperatura de uma vez, não precisam ter esse controle volta por volta, né? É um pouco mais fácil de você gerenciar a temperatura quando você vai fazer isso de uma forma que a pista e o pneu estão trabalhando melhor. Fora que em Las Vegas, algo que, assim, eles conseguiram evitar na maioria das pistas esse ano, foi o problema com o graining, né? Por mais que a Pirelli falasse, pode ser que não tenha algum problema com o graining, as equipes conseguiram contornar isso muito bem. Em Las Vegas já não foi possível por conta da temperatura do pneu. E acaba criando aquela farofinha, né, do pneu ali na borracha. E aquilo atrapalha você a ter aderência no pneu, né, em contato com a pista. Não é tão simples limpar essa sujeirinha. E aí isso acaba ajudando na degradação do pneu. Então, como a Ferrari, né, como a McLaren que sumiu nessa etapa, tem uma dificuldade maior para isso funcionar durante um período de fria. Então, provavelmente a gente deve ver no Qatar uma inversão. No Qatar, em Abu Dhabi, já é esperado que a Mercedes não ande tão bem, não com a diferença que eles conseguiram colocar em Las Vegas, por conta disso, né? Que eles vão enfrentar uma situação mais quente. Exato. Bom, a gente viu uma Mercedes muito forte nos treinos, né? Alternando entre Lewis Hamilton e o Russell como líderes livres. As duas primeiras foi o Russell, salvo engano. Não. Né? Hamilton, desculpa. Pessoal, pelo horário eu não consegui acompanhar. Peço desculpa aí pela minha canelada. Mas a gente viu uma alternância entre eles, até a presença do Norris ali entre eles nos treinos livres. Já na corrida, a gente já viu uma outra situação com a McLaren. Mas, antes da gente falar, entrar naquela estratégia, a gente tem que falar de as semanas pré-GP de Las Vegas. Foi uma semana muito intensa para a Williams, que a Williams até soltou um vídeo lá no canal dela do YouTube mostrando a recepção dos dois carros do pós-GP do Brasil totalmente destruídos. Chegou assim, parecia realmente uma caixa cheia de lixo. Os mecânicos, funcionários da Williams tirando as peças e meio que montando no chão onde seria cada uma delas, para eles verem o que dava para aproveitar, o que foi 100% e o que dava para ser reconstruída. Esse vídeo é muito legal, tá no YouTube, no canal da Williams. Salvo engano, eu fiz um post sobre ele também no BP. Se eu não fiz, eu faço hoje, já lanço no site. Mas é bem legal que eles mostraram como foi feita a reconstrução. É lógico, eles não mostram 100% porque foram dias, mas superficialmente como eles conseguiram levar dois carros para o final de semana de Las Vegas. E a Williams, se a gente parar para poder ver, né, eles, além de terem reconstruído o carro, que foi uma rodada tripla bem intensa para eles perderam, né, os carros, assim, tipo, em batida, não só no Brasil, mas também no México. Então não é tão fácil essa reconstrução. E quando a gente olha para o cenário de Las Vegas, todas as outras equipes levaram algum tipo de modificação para os carros, principalmente ajuste em asa dianteira e alguma outra coisa ali, né, no assoalho. E a Williams, ela não pôde levar nada, porque ela gastou esse tempo de 2 semanas para poder reconstruir os carros, para poder ter condição de correr em Las Vegas e fazer algumas peças de reposição para, se tivesse alguma batida, né, eles terem como botar o carro, né, novamente para poder correr. Então, sim, já foi um desafio bem grande para a Williams ir para Las Vegas. Exato. E aí, o que eu ia pontuar é que o pessoal fez uma leitura errada do que a Williams até mesmo apresentou
pra mídia, pro pessoal, falando sobre a etapa de Las Vegas. Em nenhum momento ela falou que os carros não poderiam bater. O que não poderia acontecer é dos dois carros bater. Se caso houvesse a questão dos dois carros bater de uma forma catastrófica, como foi o caso do Colap 2, eles não teriam peças de reposição suficiente para os dois carros. E talvez não tivessem peças de reposição se os carros batessem mais de uma vez em treino livre. Exato. Então, assim, eu acho que até nos treinos livres eles foram bem cautelosos, mas classificação... Não muito, né? O Colapinto, em todos os treinos livres, ele tava forçando aquele carro ao máximo. Ele, foda-se. Mas é aquela questão que você até pontuou, né? Foi a primeira vez dele nata, né? É a primeira vez desse moleque em pista de rua, um carro de Fórmula 1. Ele que Singapura e agora, só tô tentando lembrar também. Eu não lembro se ele correu aos... Então, mas por mais que seja, agora ser a primeira vez dele lá, é uma pista que ele não correu nem na Fórmula 2. Então, assim, foi a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Eu até pontuei, falei, cara, no Brasil... Ele e o Berman tinham até um disclaimer que era a questão deles estarem pela primeira vez nesses autódromos em chuva. Brasil é uma pista que exige demais. A gente viu o Fernando Alonso, que é um piloto mega experiente. O Sebastian Vettel não fez nada de errado no Brasil, não. Mas o Carlos Sainz também teve problemas. Então, assim, o Hülkenberg, cara, que é um mega experiente também de chuva, não se deu bem. Então, assim, eles tinham esse disclaimer, tipo assim, cara, primeira vez vão dar um descanso. Em Las Vegas, eu também, assim, de certa forma, pô, é complicado a situação. O Colapinto tá na Williams desde a Itália, então ele pegou o Azerbaijão como... e Singapura. Então, mas Então, eu não me recordo de incidentes dele lá, né? Eu não me recordo de cabeça. Na realidade, os incidentes dele mesmo foram agora. Eu acho que é aquele momento que ele pega muita confiança e começa a exigir demais do carro. Então, aí no final a Williams conseguiu, fez todos os reparos do carro, Colapinto conseguiu ir para a corrida e a todo momento até eles colocavam, até o James, né, foi nas redes sociais da Williams pontuar que não era uma questão de saber se o carro estaria pronto ou não, né? Era uma questão para saber se o Colapinto teria condições ou não de correr, porque o acidente dele foi de 50 Gs. Então não é que ele tem 10 chips de 5 Gs, mas é que no caso a batida, né, o deslocamento lateral, que foi uma batida de lado, foi de 50 Gs, a barreira de concreto, né, fez uma afundou. Então nesse ponto, assim, foi bom ver a Williams conseguir colocar ele de novo na corrida. Só uma pena, né, o álbum não ter concluído a corrida, mas disso a gente fala na hora que a gente for comentar sobre o GP. Bom, Débora, a gente pode passar rapidinho pela classificação, né? Que a classificação, acho que, tirando realmente o incidente do Colapinto, foi uma classificação, assim, tão atípica. A gente teve o de sempre, que é o Pérez, sendo o Pérez, né? Pérez versão 2025, lastimável. Mas acho que a gente pode comentar com nossos ouvintes, Débora, já que a gente comentou agora do Pérez, sobre a notícia que rolou durante a semana sobre o nosso querido Pérez, né? Que não foi o querido Pérez filho, mas o querido Pérez pai, que teve uma fala homofóbica contra o Ralf Schumacher, e no desenrolar dessa treta aí, vamos pôr assim, a gente teve a postura mais bonita e já esperada do Ralf Schumacher, que falou, olha, eu entendo que ele tá... Primeiro, deixa eu voltar. Para quem não sabe, o pai do Sérgio Pérez criticou o Ralf Schumacher por falar que o Pérez estaria saindo da Red Bull, queria se aposentar da Fórmula 1. E na hora dele falar isso, ele falou que achava que o Ralf Schumacher estava apaixonado pelo seu filho, uma vez que ele tinha acabado de sair do armário. Essas foram as palavras do pai do Sérgio Pérez. Tadinho do Carlos, não falou nada não. Então nisso a comunidade se revoltou, porque assim, por mais que o Ralf Schumacher não tenha sido tão brilhante quanto o irmão, ele é um piloto respeitado, todo mundo foi muito querido com ele quando ele realmente assumiu o seu relacionamento com outro rapaz nas redes sociais, todo mundo apoiou, todo mundo mostrou um carinho com ele. E o primeiro momento que a gente teve de homofobia com ele foi esse. E o Ralf Schumacher teve a grandeza de responder que ele entendia o pai do Checo ser pai, tá defendendo o filho, e por isso ele não guardava rancor. E foi legal que ele deu essa resposta, acabou a discussão. Depois o Pérez, né, quando tiveram contato com ele ali na coletiva de Las Vegas, perguntaram pra ele, né, o que ele achava da fala do pai dele, e o Pérez falou que ele não tinha muito como responder, assim, controlar o que o pai dele fala ou não pra mídia, mas que ele achava errado que o pai dele tinha tido essa postura, né, de falar do Ralf dessa forma. E é isso, assim, é uma
coisa bem ruim, né? Porque a gente já sabe que, tipo, o automobilismo tem muito preconceito. E por mais que o Ralph não... Às vezes ele fale algumas coisas, comentários ali, né? Sobre os pilotos que algumas pessoas não gostem ou não achem correta a forma como ele fala. Hoje ele tá trabalhando como um comentarista, né? Então o papel dele é falar algumas coisas sobre a carreira ali dos pilotos que tá acontecendo no mercado. E o que ele pontuou sobre o Pérez é algo que tá todo mundo falando, né? Não é de hoje, assim. Já tem dias em que... Dias não, já tem meses que, né, do Pérez continuar ou não na Red Bull, se merece ou não estar ali na Red Bull. E nessas últimas 2 semanas depois do GP de São Paulo, o que mais a mídia falava era que talvez o Pérez mantenha sua posição na Red Bull pela quantidade de dinheiro que ele leva. Só que agora em Las Vegas já falaram que não, que o negócio pode mudar, porque o Colapinto teria como pagar, assim, a ida dele, se ele realmente for pra Red Bull, teria como marcar com a rescisão do Pérez, por exemplo. Então, talvez a Red Bull prefira trocar eles e pagar essa rescisão, assim como a McLaren fez com o Ricciardo. Tem hora que o piloto tá te dando mais despesa do que benefícios em manter ele, que eles preferem botar pra fora. Só que eu entendo que o pai do Pérez tenha aquela posição de defender ele, mas assim, é um absurdo ninguém poder falar sobre o que tá acontecendo com ele, sabe? Porque, o pai dele não gosta. Me desculpa. Exatamente. E pra colocar a cereja no bolo, bem no final de semana aí que tá surgindo esse papo de que a rescisão pode ser quitada, até mesmo com patrocínio do nosso querido Colapinto. Então, por isso, se você quer ser... Não vou fazer merchan para Colapinto. Eles podem entrar em contato com a gente, que a gente pode até fazer um merchan bonitinho. Meu gato já ficou revoltado, tá quebrando as coisas pra gente poder gastar dinheiro com os patrocinadores do Colapinto. Mas vale lembrar que o Colapinto traria em torno de 20 milhões de dólares para a Red Bull, e a rescisão daria em torno de 40 milhões. Pagar metade da rescisão com patrocínio do Colapinto e 20 milhões sair do bolso da Red Bull é mais ou menos o que a McLaren gastou com o Daniel Ricciardo. E não adianta em falar que o Daniel Ricciardo foi injustiçado, porque o cara foi chutado da Racing Bulls na metade do campeonato desse ano. Então, assim, ficou comprovadamente que a McLaren fez o certo, e dá para se ver pelo que está sendo feito esse ano. O ano passado foi feito pelo nosso querido Oscar Piastri. Dito isso, Sérgio Pérez, né, Débora? Não chegou nem no Q3. A gente já imaginava, né? Foi uma classificação em que a Red Bull já estava chegando para ela mais comprometida com relação aos pneus. Como eles não se encontraram com o pneu médio ali no terceiro treino livre, né, por exemplo, eles tiveram que voltar a usar pneu macio. Então eles chegaram ali numa situação de que não podemos errar na classificação para poder chegar até o final. E o Pérez, pela situação de vista, pelo que estava acontecendo ali, até lembrar, né, vocês, que a Red Bull, alguém da Red Bull responsável por enviar os carros, enviar as peças para Las Vegas, botou o kit de asa traseiro errado no carro. Então, eles já estavam sofrendo e sofreram ainda mais com o problema na asa traseira. A Red Bull precisou fazer um recorte ali ao longo da semana para poder chegar numa asa que fosse um pouco mais compatível com o desempenho do carro. Então, o Pérez não classificou bem e isso já era algo esperado, né? O que a gente pode falar, assim, tipo, da diferença do Pérez pro Verstappen também nesse fim de semana é que dá para poder entender muito o que acontece ali, né? Eu acho que o Pérez hoje tem mais dificuldade ali para poder entregar com o carro na situação que ele está, mas o Verstappen também estava sofrendo bastante nos treinos livres, e eu acho que o feedback dele talvez é bem mais preciso do que o do Pérez, então a equipe consegue se entender ali e dar a configuração que o Verstappen precisa, né? Porque até foi algo interessante que o Helmut Marko, quando falou que eles estavam com a asa errada e que não tinha como levar uma nova asa, né? Tipo, buscar uma asa lá em Milton Keynes e trazer para Las Vegas, que o problema ali não era só de pneu, né? Que era a traseira do carro, que também estava ruim, que estava muito instável e os pilotos não estavam conseguindo guiar. E aí você vê os comentários do Max, tipo, o Max falando, não é o problema na traseira do carro, o problema é o pneu, a gente não tá conseguindo colocar temperatura no pneu, então o pneu acaba tendo grain e eu não consigo andar. E aí, tipo, acho que assim, entra essa coisa da precisão do Verstappen de saber o que dizer, porque assim, nos rádios ele pode ser muito ficar muito exaltado com o que ele passa, mas eu acredito
quando ele tá ali nos boxes, ele consegue falar, gente, é isso aqui, o pneu, é isso que eu tô sentindo. A equipe pega, com os dados que ela tem, ela consegue traduzir aquilo ali e bota uma configuração no carro que fica mais fácil do Verstappen guiar. Porque o Verstappen não é o piloto que tem tanta dificuldade de guiar um carro que tá com a traseira solta ou às vezes com a dianteira solta. Ele consegue se adaptar ao que a Red Bull tá entregando. Mas o pneu é uma situação mais difícil. Exato. E sobre pneus, teve aí um grande destaque para quem soube utilizar pneus nesse final de semana, mas na classificação a gente teve o Pérez Q1, com destaque para o nosso querido Joe, que conseguiu ir para o Q2. Joe que esse final de semana estava bem até, mas Colapinto viu o companheiro ser desclassificado e ficando no Q1 o álbum, né? Então o Colapinto foi pro Q2. E o Tsunoda, Hülkenberg e Gasly conseguiram chegar até o Q3. E eu acho que assim, apesar da pole do Russ, que a gente já previa que ia ser muito bem, a gente teve ali o deslize do Lewis Hamilton Q3, que mais uma vez houve uma falha aí dele só fazer uma volta rápida boa. Assim, a gente teve o Gasly conseguindo o P3, mostrando aí que esse carro como eu venho falando, pode surpreender, já que ele vai ter um bom motor ano. Então, às vezes a gente pode ver o real potencial desse carro no próximo ano. E também tivemos o Tsunoda conseguindo superar o Lawson, né? Tsunoda que realmente deve estar com a dor nas costas. Né? E o Pérez, né? E aí que tá, né? Pô, esse moleque ficar de fora nesse bate-papo sobre ir para a Red Bull é impressionante. E o Hülkenberg também que conseguiu chegar até o Q3, que mais uma vez mostra que a Audi optou por ele, né? A Audi vai precisar de ter piloto experiente para desenvolvimento do carro, já que ele vai ter um guri que é o Gabriel Bortoleto ano que vem. Esse eu acho que foram os destaques dessa classificação. Verstappen realmente aí e a McLaren já eram carros que a gente esperava que não tivesse um bom desempenho, né, Débora? A McLaren também, uma coisa que a gente até depois você pontuou lá no cola do grid da Band, foi que a McLaren parece que ela contava muito com aquela asa que ela usou no Azerbaijão para usar nessa pista, que tinha aquele mini DRS, e como ela foi vetada, parece que realmente o carro sentiu a falta dessa peça. Para Las Vegas, a McLaren já tinha uma noção que eles não iam andar tão bem. Então a ideia foi planejar aquela asa ali que era para poder usar nesses 2 circuitos de rua. A FIA acabou vetando, então eles tinham, assim, não tinha tempo para poder criar uma outra solução. E também às vezes não compensa o risco de você fazer muitas peças para Las Vegas, porque tem só mais 2 corridas depois dela e as equipes também têm que tomar cuidado com o problema do teto orçamentário, né? Tá todo mundo limitado a isso. Então, assim, aquela coisa, a McLaren ela ainda tá disputando o Mundial de Construtores, mas o de pilotos chegou num ponto em que eles demoraram para poder acordar que eles estavam disputando alguma coisa. Teve o lado do Norris também, que cometeu alguns erros, então, especificamente em Las Vegas, não tinha mais como salvar esse, né? A McLaren ficou bem apagada na corrida, não teve um resultado bom. O Norris não conseguiu, na classificação, ficar à frente do Verstappen, pelo menos, porque era algo que dependia, assim, tipo, se o Norris terminasse à frente do Verstappen, poderia até carregar essa disputa pro Qatar, mas não foi o caso e a McLaren completamente nula, assim, acho que o único momento de brilhantismo que a gente teve da McLaren esse final de semana foi o Piastri brigando com o Hamilton. Exato, o Piastri também que se classificou em 8º, né, e acabou chegando em 7º, o Norris permaneceu na mesma posição, Norris e Verstappen, né, chegaram na mesma posição que eles largaram. O Charles também, os 3 ali unidos, mas a única diferença que teve ali entre os primeiros colocados foi o Gasly, que acabou saindo da corrida, o carro quebrou, e o Hamilton conseguiu escalar o top 10. Bom, agora a gente vai entrar realmente na corrida aí, vamos destacar primeiro, acho que assim, não tem muito o que dizer, se prolongar sobre, que foi a corrida excelente do nosso querido Russell, né? Russell que essa temporada teria aí 3 vitórias, né? 3 vitórias se não fosse a desclassificação na Bélgica. Exatamente, que até a gente comentou bastante disso no BBcast, como ele foi o fator principal ali da própria desclassificação, mas cara, estratégia perfeita, teve um ritmo muito bom, até na hora que ele teve aquele encontro ali com os pilotos dentro do Rolls Royce, que ele conversou com o Carlos Sainz, ele acentua que ele teve que fazer um ritmo ponderado, só no final ali que ele apertou mais, porque o rádio da Mercedes tocou falando, filho,
acelera que o Hamilton tá chegando. Então aí ele realmente começou a apertar mais o carro, começou a fazer umas voltas um pouco mais rápido. Nessa fala, ele na volta já aumentou em 1 segundo a distância pro Hamilton, colocando uma distância confortável para poder conquistar a vitória. Então eu acho que isso foi uma coisa que favoreceu muito o Russell. Porque assim, ali no começo da corrida, quando ele teve um pouco de disputa com o Carlos Sainz, o Leclerc conseguiu fazer uma excelente largada, eu até comentei com a Débora sobre a chance do Russell dar uma de Russell. A gente sabe que o Russell, às vezes, ele, sabe, dá uma despirocada ali maluca e acaba batendo. Força muito o carro, exato. Então ele poderia acabar não concluindo a corrida. E assim, para a história de 2004, é muito interessante ter o Russell ganhando uma corrida e tendo a dobradinha da Mercedes. Então eu acho que assim, favoreceu muito ele ganhar, ele conseguir ali abrir das Ferraris, conseguir distanciar das disputas do título e fazer uma corrida confortável, uma corrida de piloto de primeiro escalão. Então, assim, o que eu acho que assim, o Russell teria sido mais disputado se o Hamilton tivesse se classificado em segundo ou terceiro ali, aí o Russell ia ter mais problema com a prova dele. Como o Hamilton precisou escalar um grid, né, passar 8 carros para poder estar no segundo lugar, faltou um pouco de tempo pro Hamilton chegar até o Russell. Mas teve um momento ali no final da corrida que o Russell precisou apertar o passo, porque senão o Hamilton ia chegar, né? Tinha mais chance aí, nesse caso, dele cometer erros. Isso é uma corrida, assim, que o Russell não teve nenhuma outra ação. A Ferrari não conseguiu se colocar num desafio realmente, né? O único momento que ele teve ali foi aquele embate com o Leclerc, do Leclerc amassar não, buscar ele pela primeira posição. Só que o Russell já deu um chega pra lá nele, o Leclerc. Além de perder o segundo lugar que ele tava disputando, ele caiu pra quarto de novo, porque foi ultrapassado pelo Sainz e pelo Verstappen. Então foi o único momento de apavoro que o Russell teve. Depois foi uma corrida tranquila. Apesar da Mercedes não ser que faz os melhores tops, eles não tiveram estresse ali com a corrida dele, então foi bem tranquilo. Eu acho que foi uma das melhores corridas do Russell mesmo, e até interessante, porque imaginava-se que a Mercedes não ia ter este desempenho nessa corrida, porque na quarta-feira, gente, a de Las Vegas é meio ruim pelos horários. Mas acho que foi na quarta-feira, saiu uma diretiva técnica, né, uma diretriz técnica, que a FIA falou, olha, vocês que estão usando proteção nos furos da prancha do carro, parem, porque senão vocês vão ser desclassificados. Então eles soltaram ali para as equipes terem tempo de planejar se iam levantar um pouco mais os carros para poder não ter o desgaste da prancha. E a Mercedes era uma das equipes que aqui no Brasil ela estava andando com o carro muito baixo, mas só estavam andando com o carro muito baixo porque eles tinham uma proteção embaixo do carro. Então tinha aquela coisa também, tipo, será que a Mercedes não vai perder performance? E acabou que não, foi o melhor carro. Até uma coisa que eu comentei no Twitter quando a gente viu essa nova diretriz, foi que a gente poderia ver algumas alternâncias de forças, porque alguns carros teriam que ser alterados. Dá para pôr uma pulga atrás da orelha se, por exemplo, a McLaren, de certa forma, sofreu um pouco por isso, e até mesmo a gente viu o Joe tendo bom desempenho, e se o Joe não sobressaiu, porque as outras equipes também tiveram que modificar essa questão do assoalho, sabe? Alguns carros ali, até a Haas, com um bom desempenho, a gente viu o Magnussen flertando com o top 10, enquanto o Hülkenberg já permanecia ali, o Tsunoda a todo momento lá, então assim, dá para tirar várias possibilidades dessas alterações. Mas do Russell foi isso, agora a gente vai falar um pouco mais da corrida, mas vamos trazer um pouquinho sobre o duelo interno da Ferrari, né, Débora? Que o Sainz, como ele já está ali entregando as guias do FGTS na Caixa Econômica Federal para poder levantar os depósitos fundiários da Ferrari, já está dando entrada no seguro-desemprego, já baixou o aplicativo da carteira digital para poder ver se está tudo certinho, não está mais assim aceitando tão bem ficar atrás do Leclerc. Ele está nessa de querer conquistar mais pontos, conquistar uma posição. A Ferrari já liberou ele para testar com a Williams no final do ano. Parece que o Sainz ficou assim, eu vou ficar confortado até conseguir tudo que eu quero. Depois que a Ferrari me dispensar e eu puder testar pela Williams, vou ligar o foda-se e vou fazer minhas corridinhas, porque olha, o Carlos Sainz esse final de semana correu muito, fez muito. E digo mais, o Leclerc a gente só perdeu, né, porque a transmissão tava uma bosta, só perdeu o que aconteceu. Perdeu tudo, né? Os melhores lances. Não teve nada. Não apareceu. Não, ela transmitiu a corrida. Replay, qualquer coisa. Não, aquele take, daqui a pouco a gente vai falar do Piastri,
mas o take do Piastri queimando largada é o take mais ridículo que tem. Porque ele é totalmente inconclusivo. Mas aí é o que você falou, o sensor que diz tudo. Porém, voltando à dupla... Hoje em dia, só para reforçar, hoje não é só o movimento do carro. Se o sensor não tá posicionado, meu amigo, você pode estar dentro do colchete. Foda-se. O que dita é o sensor. Exatamente. Então, voltando à dupla da Ferrari, Carlos Sainz não facilitou para o Leclerc. Parece que aparentemente deve ter tido algum acordo interno ali para auxiliar o Leclerc a conquistar mais pontos. Boa sorte. Principalmente na disputa do vice-campeonato que está em aberta aí entre o Lando Norris e o Leclerc, e foi exatamente o que o Carlos Sainz falou. Boa sorte, eu vou fazer minha corridinha. E ele fez a corridinha dele, conseguindo ali ultrapassar o Leclerc, não ajudando o Leclerc. Mas é uma coisa que a gente sempre falou aqui no VCast, né? O Leclerc, ele precisa ter autonomia da corrida dele, porque não dá pra poder ficar dependendo de companheiro. Como que ele vai depender do Hamilton ano que vem? Aí terminou a corrida, ele deu aquela entrevista, né, que ele até falou, eu não vou ser mais legal em pista, porque os outros não seguem os acordos que são feitos. Só que, gente, esse é o posicionamento do Verstappen. Se vocês querem batalhar com o Verstappen, é desse jeito. O Sainz, quando ele vê o Verstappen na pista, é desse jeito que ele lida, sabe? Então, assim, é uma coisa que o Leclerc e o Norris precisam mudar se eles querem ser campeão. Tipo, tem que pensar no individual, não no que a equipe passou, no que foi discutido em reunião, isso aqui tipo, é que nem o negócio ali. Hoje a gente pode falar muito do que aconteceu na Hungria. Se o Norris não tivesse escutado a McLaren, ele tinha mais pontos hoje do que o Piastri. Tipo assim, não ia fazer tanta diferença na disputa do título, mas era um outro posicionamento que foi colocado. Mas ali ele decidiu escutar a equipe porque teve todo aquele negócio psicológico de tipo, o futuro, você vai depender do Piastri, não sei o quê. Só que, tipo, gente, tá a Ferrari. O Sainz já sabe que ele não vai ficar ali. O que ele fizer nas próximas corridas não vai influenciar em nada. Exato. Então, assim, o que você pontuou, o Leclerc ele tem que pensar que ano que vem ele vai estar com o Lewis Hamilton na garagem ao lado. Ele tá achando que o Lewis Hamilton vai ficar facilitando para ele? Vai ser o Vettel. Não, nem o Vettel facilitou, porque se a gente lembrar o GP da Rússia de 2019, o Vettel fez que nem o Carlos Sainz. Ele quer me ultrapassar? Chega perto. Faz volta, chega perto de mim. E o Vettel metendo volta rápida atrás de volta rápida. Até inexplicavelmente o carro da Ferrari quebrar. Que até hoje, aquilo ali pra mim... Vettel, encoste o carro que teu carro vai quebrar. Não tem problema. E tipo, o carro tá fazendo volta rápida atrás de volta rápida, é sério? Mas tudo bem, o Vettel foi lá, cumpriu com o que foi combinado. Combinado? Solicitado. Mas do Carlos Sainz, aí depois que teve aquela disputa ali no começo da corrida, que realmente o Carlos Sainz não facilitou, não deu brecha pro Leclerc. E é uma coisa que a gente sempre falou, cara, se abrir o rádio, pediu para ultrapassar, o piloto na frente tá mais rápido, nitidamente mais rápido, ultrapassa. E não me venha fã do Charles Leclerc falar que o Leclerc estava mais rápido atrás do Carlos Sainz, porque você tem a falsa percepção do DRS, certo? Parece que o Carlos, ele adora botar o pessoal de bobo, né, atrás dele no DRS. E foi o que ele fez com o Max Verstappen. Ele usou o Verstappen ali pra... se eu coloco o Verstappen no meu DRS, mas consigo ser mais rápido que ele, eu escapo dele, mas coloco o Verstappen para ficar se defendendo do Charles e atrás os dois. E aí foi isso que o Carlos fez. Cabia ao Verstappen, o Leclerc tem capacidade de ultrapassar o Verstappen. Conseguiu? Conseguiu. Muitas voltas depois. Então, assim, o Charles também não tem que reclamar. Até porque o Verstappen parou de lutar, né? Chegou um momento ali naquela disputa que ele parou de lutar também. Porque a gente tem um momento em que o Lambiase fala pra ele, olha, a Ferrari chegando, tente ter um ritmo melhor pra você manter o pódio. Faltava 10 voltas a corrida acabar, né? O Sainz chegou, passou. Deixou ele ali com o Charles pra poder se resolver. Chegou uma hora também que o Verstappen, cara, tipo, eu vou ficar batalhando, brigando pra quê? Eu já ganhei o título, vou terminar a corrida ainda na frente do Norris. Não preciso me desgastar, eu preciso ter pneu até o final da corrida pra não perder o carro, então, passa. Exato. E foi legal, foi assim, cara... Eu vi muita gente reclamando do GP de Lazar. O GP de Lazar foi sensacional, cara. Eu acho que assim, não é uma corrida que caiu no gosto, até porque no Brasil o horário não é bom pra gente, assim. Eu adorei aquele meme que eu até mandei lá no grupo do BP, né, que fizeram o pessoal da Europa gostando do horário, o pessoal numa parte dos Estados Unidos gostando no horário, o Brasil que se lasca. Não, a costa leste, né, e o Brasil ferrando. Que se lasca. Assim, vamos falar.
Não foi tão ruim no Frios Ovos. Não foi tão ruim. Porque assim, pra galera das antigas que pegava GP da Malásia nesse mesmo horário. Olha, gente, GP da China. Mas eu ainda gosto mais do horário de 2 horas da manhã. Ah, total. 2 horas da manhã é melhor. É tolerável. É tolerável. 3 horas da manhã você fica naquele limite de tipo, dependendo do horário que eu dormir, eu não vou acordar, porque não foi o que aconteceu comigo, eu não acordei pro segundo treino livre, eu dormi. Eu dormi porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte no escritório, eu não posso ficar dando cabeçada. Nossa, gente, eu já dormi em reunião do escritório, coisa feia, então assim, eu não faço mais isso. É treino de madrugada, eu falo pra Débora, eu não vou assistir, depois eu leio o teu texto pra poder entender, porque é feio ficar dando cabeçada no escritório cambaleando de sono. Então, assim, esse é um horário, 3 horas da manhã, é bem complicado. E acho que esse ano foi melhor ainda, porque a gente não teve aqueles problemas com bueiro, ficou atrasando sessão. Você viu o Carlos Sainz bandeira comentando vermelha. disso? Na entrevista com o pai do Chris e com o Jason Bantam? Ele virou... Perguntaram pra ele como foi a corrida, ele... esse ano foi mais tranquilo, né? Porque o ano passado eu destruí o carro com bueiro. Este ano, pra não acontecer o mesmo, desviando dos bueiros. Não, e o melhor, né? Pior que ele ficava mesmo. É que esse ano a gente... Quer dizer, ano passado também, né? Mas eu acho que esse ano, a sensação que eu tive é que os jornalistas aproveitaram que a pista ficava aberta, né? Depois do final das sessões. E aí eles ficavam andando ali e tirando foto, né? E aí tiraram a melhor foto do bueiro que o Carlos sugou, o bueiro todo cimentado. Nossa, tamparam o bueiro mesmo. Este bueiro não vai ter gente que vai tirar ele do lugar. Parecia uma obra de São Paulo. Mas parecia mesmo, né? Não, as obras que essa Besp faz no São Paulo. É daquele... Exatamente. Bom, agora prosseguindo, a gente tem que falar da nossa corrida do nosso querido Lando Norris. Lando Norris, cara, eu até pensei aqui durante a participação da Débora lá no Call do Grid. Gente, se vocês não assistiram porque foi de madrugada, entra lá no Band. Band.com.br ou na Band? Exatamente. Eu acho que pela Band Play tá mais fácil de localizar. Acessem, assistam, deem esse prestígio pra Débora, porque assim, nossa, o Fred Sabino foi um amorzinho, Felipe Jafone, um cavaleiro, um cara sensacional, e eles trataram a Débora muito bem, como sempre, e a Débora agora tá amassando o nosso gatinho de amor e paixão, de tanta felicidade de ter participado. E a nossa querida Potoca, Natasha, participou, foi recebida com muito carinho também pelo Fred Sabino, e assistam, porque o pessoal vai ver que o pessoal assistiu, curtiu a participação da Débora. Eles já abriram convites para ela participar no próximo ano, isso é muito bom. Então eu quero que a Band fique um bom tempo aí com a Fórmula 1, né? Já que a Globo não convidava a gente para nada. Mas, não, tô brincando. A Globo me chamou pra correr de kart com o Luciano Burti. E eu posso falar que eu não perdi pro Burti no kart. Tudo bem que ele ficou brincando, mas tudo bem. Prosseguindo aqui, lembrando que eu ia falar do Norris. Obrigado por ter me lembrado. Eu pensei durante a transmissão que eu vou fazer uma coisa que a gente fez lá em 2021, quando tava ainda a pandemia, que a gente pegou um ânimo por lives, que é fazer aquela live relembrando as equipes, como foi. Porque a gente tem que desmistificar algumas coisas, Débora. Uma delas é sobre a disputa do campeonato entre Ferrari e McLaren. Antes de falar do Norris, já quero pontuar isso pra galera. Gente, se a Ferrari vier a ser campeão, ela não tá sendo campeã porque a McLaren deixou de pontuar. É porque a Ferrari tá vindo bem pra caramba, gente. Vocês têm que ter noção do que o Charles Leclerc e o Carlos Sainz estão fazendo na Ferrari. É uma das coisas mais legais que eu vi de pilotos da Ferrari fazendo nos últimos anos. Só pra finalizar, eu acho que desde Vettel e Kimi Raikkonen ali em 2016, 17, 18, que a gente não via uma dupla da Ferrari fazer um trabalho tão bem. Pode falar. Não, o que eu ia comentar é que essa semana o Visser deu uma entrevista, né, que ele falou ele chegou ali na Ferrari e a Ferrari, pelo histórico que ela tem, sido um time multicampeão, por toda a história que ela tem na Fórmula 1, todo mundo que corre pela Ferrari ou trabalha pela Ferrari é extremamente cobrado para que volte a ter esses momentos de glória, né? E quando ele chegou ali na Ferrari, ele viu esse cenário. E ele falou, gente, mas não dá para poder trabalhar desse jeito, com todo mundo extremamente engessado, com medo de não ter resultado. O que ele fazer é mudar a parte interna. Então, ele mudou algumas pessoas ali de cargo, de posição, trocou uma galera, e aí o que eles
começaram a fazer diferente do que a Ferrari fazia antigamente, que era meio que traçar um plano para o ano inteiro. Eles começaram a pensar corrida após corrida. Então, o que a gente pode extrair nesse evento? O que o nosso carro consegue entregar nesse evento? E aí, foi mais fácil para as pessoas trabalharem com corridas individuais do que trabalhar com um ano inteiro. Então, chegou nesse momento do campeonato em que a Ferrari ela consegue disputar um título. É a prioridade deles trazer esse título? Não. Eles estão tentando, mas não é tipo uma cobrança. Se chegar no final do ano e eles não conseguirem o título, pô, valeu a pena o que fez no ano, as vitórias que a gente conseguiu, os pódios, conseguiu. A McLaren, ela realmente conseguiu um carro muito bom. A Ferrari teve seus altos e baixos, mas vendo no trabalho a longo prazo, a gente teve ali aquela vitória em Mônaco, depois a Ferrari teve um problema ali com o carro, eles trouxeram um assoalho que não funcionou, e aí o carro começou a sofrer com um baus. Mesmo assim, teve algumas corridas em que eles estiveram no pódio, eles tiveram que mudar assoalho, mudar a asa dianteira, então foi um outro momento de vida a partir do GP de Monza. E aí, foi o que o Visser falou, eu precisei tirar o peso das pessoas do que elas estavam fazendo. E isso vale para os pilotos, tanto que hoje a gente vê o Carlos e o Leclerc com chance de disputar entre eles, ter mais autonomia na pista, porque as equipes deles, os boxes deles têm autonomia para poder tomar decisões mais claras para a corrida. Então fica muito mais fácil, assim, tipo, eu acho que é isso. Se a Ferrari ela chegar e vencer esse título, vai ser ótimo. Para a história do time vai ser maravilhoso. Pela narrativa do ano também. Mas se não conseguir também, vamos pro ano que vem. O ano que vem é uma outra visão do campeonato. Talvez a gente até brigue com os pilotos, que é algo que agora não tá acontecendo. Não, exato. Eu acho que esse lance deles pensar corrida a corrida é o que realmente está fazendo a diferença. Que realmente a gente está vendo uma outra mentalidade, uma outra postura da equipe, que aí pega naquilo que a gente comentou agora há pouco do Charles Leclerc, que o Charles Leclerc também tem que começar a pensar dessa forma. É que nem ele falou, eu sou muito bonzinho. Charles, há muito tempo a gente está falando de falta ódio, e há muito tempo a gente tem falado isso, criticado pelos seus fãs. E que a gente fala que falta áudio falta ódio no coração, não é pra áudio você... Não, áudio ele teve bastante. Não é pra você ser um PQP, sabe? Um filho da um FDP no volante. Você sabe, o pateta maluco? É você ser mais duro, mais rígido. Brigar pela posição de forma mais ferrenha, sabe? Dar freada. O ano passado você fez uma tremenda de uma ultrapassagem em Las Vegas, que esse ano faltou essa ultrapassagem. A gente viu o Pérez fazendo essa ultrapassagem. Que coisa maluca. A gente viu o Pérez brilhando numa ultrapassagem. Olha que coisa surpreendente. Então, assim, eu acho que o cheiro da maconha auxiliou ali o Pérez naquele momento. Eles ficaram vidrados nessa corrida. Exatamente. Mas então, sobre isso, cara, eu acho que... E você ia falar do Norris. Não, isso que eu ia falar. Não temos que falar que, se caso a Ferrari vir a ganhar o título, não é um desmérito do Norris, nem um desmérito da McLaren. É porque a Ferrari foi muito bem. A Ferrari conseguiu uma evolução que a McLaren conseguiu no meio do ano, meio pro final do ano. Porém, é normal acontecer isso, uma equipe não conseguir sustentar suas atualizações, não conseguir prosseguir com o seu crescimento. Mas a gente tem aquele ponto que a gente falou da live. Qatar vai ser uma pista mais quente, a gente vai ver a Mercedes fora dessa disputa, provavelmente, da vitória. Podemos ter uma Mercedes mais apagada. A Ferrari já disse que provavelmente no Qatar ela não vai bem. A McLaren deve ir melhor. A McLaren deve ter um destaque melhor. E se a McLaren recupera pontos ali, a decisão ficar para o Abu Dhabi, que vai ser muito legal, a gente tem uma disputa de campeonato em Abu Dhabi para fechar a temporada legal, eu acho que vai ser uma disputa franca entre os dois, sabe? Tipo assim, das duas por igual. E aí é aquela coisa que o pessoal gosta de falar nas transmissões, eu acho muito legal, que nunca tem um dono disso, mas quem tiver mais garrafa para vender vai conseguir ter um melhor desempenho, lógico, e conseguir o título. Então, já antecipo pra galera, não venham com reiterismo para cima da McLaren e do Lando Norris nesse quesito, porque, cara, não tem como uma equipe intervir no desenvolvimento e no crescimento da outra. Você só pode atuar dentro da sua casa. Então, a McLaren não tem como segurar as rédeas da Red Bull e da McLaren, quer dizer, da Ferrari e da Mercedes. Ela só pode fazer o trabalho dela. O trabalho dela pode ser que tenha sido chegado no ápice do desenvolvimento desse carro. Como a gente várias vezes pontuou sobre a Ferrari, sobre a Red Bull e sobre a Mercedes, que elas chegam no ápice do desenvolvimento do seu carro e não conseguem mais. Qualquer atualização que você venha colocar faz com que o carro decaia, tenha um downgrade. O que aconteceu também com a Ferrari, com aquilo que a Débora pontuou, que foi ali na Espanha. Então foi isso. E aí, para falar do Lando Norris no Mundial de Pilotos, assim, o Lando foi aquilo que eu e a Débora
até falamos, é difícil da gente falar que ele não foi aguerrido na disputa do campeonato, que parafraseando aí o Giafone no Colo do Grid, ele falou, né, pô, o Verstappen demorou 7 anos para disputar um título. O Lando Norris tá chegando no seu 7º ano agora, né, ele tá no 6º agora, vai pro 7º ano que vem. E é a primeira vez que ele tem um carro vencedor, a primeira vez que consegue disputar vitórias, né, o ano passado não conseguiu, porque, cara, aquele carro da Red Bull era um monstro, tinha o mesmo ponto de bater de frente, mas esse ano ele conseguiu. E nesse ano que a McLaren entregou um carro vencedor para ele, a Ferrari e a Mercedes fez o mesmo com seus pilotos. Cara, a gente tem 3 vitórias do Hamilton. Não, a vitória do Hamilton é só 2. Né? São 2 vitórias do Hamilton, 3 do Russell, 3 do Charles e 2 do Carlos Sainz. Caramba, olha contra o que o Lando Norris disputou. Ele não disputou o título, as vitórias só contra o Verstappen. Ele disputou com mais outros 4 pilotos. É o primeiro ano de experiências do Norris, né? Que é o primeiro ano que ele conseguiu vitória na Fórmula 1. Larga em pole. É o primeiro ano que ele largou em pole, assim... eu acho que é óbvio. Falta algo no Norris e ainda... brigar por um campeonato. É o mesmo ódio que falta pro Charles, falta pra ele. Eles precisam ter um controle melhor das corridas deles, fazem. Mas também, assim, foi o primeiro ano que ele conseguiu disputar um título. Foi o primeiro ano que a McLaren botou um carro em que ela conseguia disputar alguma coisa. Em todos os outros anos, eles tiveram algum problema que não permitiu. Então, a McLaren ela tá vindo de um crescimento. Se olhar para as últimas temporadas, eles realmente cresceram bastante. Mas ainda não tinham material para poder ser campeão. Isso daí é uma coisa geral, né? Tanto do time, de algumas escolhas do time que também precisa parar de ser tão legalzinho, quanto dos próprios pilotos. Exato, então assim, antes é que a gente sempre pontuou, existe uma má vontade muito grande contra o Norris, principalmente naquela fase moleque, fazendo lives ali, que ele era bem brincalhão, bem crianção, que faz parte da personalidade dele, eu mesmo. Pra quem assiste as minhas lives, as lives do BP, sabe que às vezes eu fico brincando, que eu olho assim na tela, eu tô vendo a Débora fazendo aquele olhar assim, tipo, para, que eu vou te matar, você vai dormir no sofá hoje. Mas é normal, é de personalidade. E sim, estou fazendo a defesa do Lando Norris, não ganho nada com isso, mas eu acho que é muito válida, principalmente no cenário atual. Mas eu acho que a McLaren também precisa conversar um pouco com o Oscar Piastri. Piastri precisa melhorar muito a classificação. Corrida eu não acho que ele tá tão aquém, não, porque a disputa de posição dele com o Lewis Hamilton, gente, que coisa linda, que espetáculo. Olha, o Lewis Hamilton hoje agraciou todo mundo com umas disputas em pista muito bonitas, e assim, de todos com quem ele disputou posição, Tsunoda, novamente, destaque, sabe defender, sabe disputar a posição muito bem. E o Tsunoda tá sendo um querido, né, em São Paulo, conseguiu ali aquele resultado na classificação, é um piloto que infelizmente não é considerado pela equipe, mas é ele que tá ajudando a galera ali a brigar com a Haas e com a Alpine pela posição no Mundial. Exato. Então vamos valorizar o Piastri? Tsunoda. Não, vamos valorizar também o Piastri, mas o Piastri precisa classificar melhor. Agora, até um comentário que a gente não falou no giro de notícias ali no começo, Débora, que agora, quando você falou do Tsunoda, me veio uma possibilidade à mente. Cadillac vem para a Fórmula 1. Uma das equipes obrigatoriamente teriam que fornecer motor para ela é a Honda. A Honda só estará com a Aston Martin em 2026. A Ferrari também só terá a Hasser. Além dela. Mas só que a Honda teria só ela. Para a Honda seria muito bom que fornecer para a Cadillac. Não só fornecer, mas poder ter alguém para ter parâmetro de desenvolvimento, né? Porque hoje a Mercedes ela tem esse resultado porque ela entrega mais motores ali no grid para outras que têm diferentes configurações do carro. Uhum. Então, mais fácil, né? Mas essa notícia aí da Cadillac, talvez agora abrir esse espaço na Fórmula 1, porque foi até o que o Totó falou, né? Eu não gosto das falas do Totó ultimamente, mas essa ele falou uma verdade. Que é diferente uma Cadillac apoiada pela Volkswagen, né? Porque é uma marca Volkswagen. Vir até a Fórmula 1 e falar, olha, a gente quer entrar como equipe, além de fornecedora de motor. Volkswagen não, gente. É a GM. Mas a GM vir e falar isso, né? Que quer entrar, do que a Andretti falou, olha, eu estou querendo entrar aqui, mas temos um problema com o motor. Então, tá tendo um cenário aí que talvez a Cadillac realmente entre. A aposta é que talvez o anúncio vai ser essa semana. A gente teve o novo CEO, né, que a gente pode dizer assim, da Andretti indo até Las Vegas conversar com eles. Então, pode ser que inverta o negócio. A Cadillac entre como e fornecedora de motores, mas ela ainda ia depender da Andretti para poder ter a estrutura da equipe que já tá formada, que é algo que eles não têm.
que a Audi vai fazer com a fazer Sauber. com a Sauber, é exatamente o mesmo mecanismo. E na questão dos motores, para entrar em 2026, seria muito difícil. Eles talvez precisassem de alguém fornecendo motor para eles por 2 anos. Mas aí tá tendo aquela conversa também que parece que a GM vai pegar o projeto da Alpine de motores que já estava bem avançado para 2026. Então eles teriam um norte para poder desenvolver o motor. Só que aí a Fórmula 1 também precisa ajudar, né? A FIA precisa ajudar. Porque, ok, você falar para uma Mercedes, daqui uns dias aí vocês terminam o motor aí para 2026, que não tem nem os parâmetros do motor ainda, né? O que deveria ser feito. Mas diferente de você falar isso para uma equipe que nem a GM, a Cadillac, tipo, vocês têm 3 meses aí para desenvolver o motor, boa sorte. Não dá, né, Fórmula 1? Então, assim, acho que pode ir por esse lado, né? Já que não tá as coisas definidas do motor, então a gente entra na categoria, mas vocês que me dêem um jeito de me dar um motor pra gente correr. E aí que entra a Honda, e aí que entra uma vaga pro Tsunoda fora da Racing Bulls. E aí, olha como a minha cabeça funciona de uma forma maravilhosa. Até a Aston Martin pode entrar na brincadeira. Que a Aston Martin fala assim, não, beleza, a gente concorda com você cedendo o motor Honda pra Cadillac. Mas você vai ter que pôr um piloto nosso aí. Tem todo... Drogovic. Tá uma briga, né? Certamente. Porque assim, se parar pra pensar, o Drugo agora só não entrou na Fórmula 1 porque não tem vaga. É uma vaga neutra, que ele sempre quis ser neutrão, né? O bonzão pra neutrão. Cadillac é difícil dela pegar um piloto americano, né? Ele tem todo o degrau da... Tem um guri, acho que ele tá na F3, que ele até correu em Macau, não me recordo o nome dele agora, que é estadunidense, sabe? Yankee, assim, masca fumo, anda armado, tá tendo destaque. Tem o Hugo, que é da McLaren também, que é americano, tá? Mas o Hugo ainda vai demorar um pouquinho. Não vai, eu só tô falando assim, tem pilotos americanos que estão no radar que são bons, mas até eles chegarem lá, por que não usar uma mão de obra especializada latino-americana? Explorar e japonesa. A americana adora isso. Explorar, exatamente. Então vamos atentar os próximos passos da Cadillac. Eu vou jogar essa possibilidade no Twitter porque eu quero ver o circo pegar fogo. O que pegou fogo foi o motor da Alpine, né? Do nosso querido Gasly. Tadinho do Gasly, ela tá querendo... Ela não quer mais esse motor. A gente sabe porque ela não quer por causa disso. Eu tuitei disso. Eu falei, gente, vocês entenderam? Porque eu vi muita gente... é ridículo. Onde se viu a Alpine, uma marca Renault, e usar motor Mercedes? A resposta tá aí. Eu também acho ridículo. Mas o ridículo é porque eles não fizeram um trabalho decente. Não, mas eu sempre falei, faz todo sentido. Faz todo sentido porque Satã está lá, o Briatore está lá, né? Ele está benzendo esse motor com a raiva dele. Então, assim, a jogada... Cara, a mudança foi uma jogada de mestre espetacular. Eu bati palma. Porque assim, é o que eu falei. Vai que essa merda desse chassi é bom. A gente vai ter Gasly e Dor disputando meio do campeonato. E vou pontuar outra coisa. Gente, eu tô adorando essa parte do podcast. Falei uma coisa pra Débora. E até a gente comentou isso daí nas 6 horas com o Lucas Santos do Projeto Motor. Na época não tinha todas as confirmações pro ano que vem de grid, né? Mas a gente tava falando como tava se desenhando pro ano que vem ser um dos melhores grids que a gente já viu da Fórmula 1. E eu acho que, assim, a única coisa que me desagrada na permanência ali do grid da Fórmula 1 pra 2025 é a permanência do Ocon. Eu acho que não cabe. Como piloto pode ser bom? Pode ser bom, pode ser excelente. Mas é aquela coisa. Ele tem um espírito ruim. Não espírito ruim não, mas ele tem aquela zica que o Alonso tem de deixar o ambiente de trabalho ruim, mas ele não é Fernando Alonso. Ele não entrega como Fernando Alonso. Então, assim, tirando ele, eu acho que de resto, tá muito bem. Tá, vai ser um dos melhores grids que a gente viu na Fórmula 1. A mesma coisa eu falo do Hülkenberg na Sauber Audi. Se o Hülkenberg entregar o que ele tá entregando agora, eu vejo muitas possibilidades da Sauber pontuar regularmente. Eu não vou falar assim, vai fazer 100, 200 pontos. Não, ela vai fazer uns 30 pontos no ano que vem. Como um P10, P9, uma corrida boa de uma sprint, uma volta rápida que conseguir ele fazer no P10. Então eu acho que assim, a gente vai ter boas corridas ano que vem. Acho que vai ser uma temporada bem gostosa de assistir. Só tem que torcer pra Red Bull acertar o carro, né? Porque a Red Bull ainda continua sendo Red Bull. Bom, e finalizar os comentários sobre... A gente teve uma pausa técnica aqui para Débora me mostrar um calendário advento da Makita. Se vocês gostam de mim, querem me dar presente, me dê ferramentas. Eu sou aquele hétero padrão branco, top zero,
que adora ferramenta. Não usa, mas adora. Então, voltando aqui, temos que falar também agora, Débora, só para finalizar, a gente comentou do Tsunoda, falou do Hülkenberg, né, que fizeram ponto ali, mas a gente tem que falar um pouquinho aí da parte chata que foi a Alpine e a Williams. A gente já falou da Alpine que quebrou, o motor abriu o bico do Gasly, o Ocon não entregou nada na pista, mas a gente também teve a Williams que quebrou com o Albon, né? Então, normalmente... Infelizmente eles estão montando e remontando o mesmo carro, né? E isso daí também pro motor não é muito bom, né? Tirando que o carro vai ficando pesado, né? O carro vai ficando pesado, mas... Porque assim, o do Colapinto, tudo bem, eles tiveram que remontar as coisas ali, mexer com a fibra de carbono, mas eles usaram outro, né? Também tem isso. O chassi, quanto mais você vai botando massa, mais ele vai ficando pesado, mais é ruim pro motor. E na realidade, assim, até uma surpresa ter demorado tanto tempo esse ano pra gente ter alguma quebra de motor. Porque as equipes... A confiabilidade tá boa, né? Tá muito boa. A Alpine, talvez, acho que era que mais a gente esperasse que tivesse alguma quebra, porque eles têm que toda hora quebra ficar mexendo motor, ali, mas assim fazia tempo. Eu acho que a última de abrir desse jeito foi o Verstappen na Austrália. Na Austrália esse ano, quando o Carlos Sainz ganhou. Não tá, ai, cara, eu adoro lembrar aquela corrida. Né? E é uma peça também que, assim, o motor de combustão interna, por exemplo, algumas equipes estão trocando, né? Estão tentando fazer essa mudança, mesmo sabendo que vai ter punição, porque os carros da Alpine estavam largando lá de trás, mas eles podiam mudar essas peças, né? Mas, assim, normal, meio que normal. Bom, e para finalizar aqui, eu vou falar pra galerinha interagir com a gente no podcast, no BBcast. Eu vou deixar 2 perguntas nas podcasts do YouTube e do Spotify que vocês podem responder lá. Então é bem legal quando vocês interagem com a gente. Nas redes sociais também vocês respondam. Quando eu publicar no Instagram, eu vou colocar as 2 perguntas. Aguardo a resposta de vocês. A primeira é: qual foi o momento mais marcante do GP de Las Vegas para você? E a segunda pergunta: a Mercedes já está preparada para disputar o título em 2025? Ai, temos tanta coisa para falar sobre Mercedes, então não percam a live que faremos em janeiro sobre as equipes. Vamos fazer uma a uma, como a gente fez, e vamos chamar, né, apoiadores que são fãs das equipes. Será eu e a Débora, mas algum fã de outras equipes para participar. Então venham, participem, mandem essa pergunta. A Mercedes já está preparada? Lembrando que Ferrari, McLaren e Red Bull deverão vir bem fortes, porém, né, Mercedes, quer dizer, a Red Bull, se continuar com a dupla atual, boas. E a nota, né? A nota da corrida, eu ia falar agora sobre as nossas expectativas do Qatar, mas vamos primeiro para a nota da corrida. Qual a nota que se dá? Eu acho que um 8. 8 foi bom. A cafonagem de Las Vegas me pega muito. É uma corrida que eu acho muito interessante, porque minha banda favorita é de lá. E até hoje eu tento descobrir qual a treta minha banda favorita teve com a Fórmula 1, porque eu acho impressionante que neste ano, por exemplo, eles marcaram vários shows próximo aos GPs, mas não no GP. Las Vegas, ano passado, eles estavam confirmados para fazer o show lá. Não fizeram. O que aconteceu, Breno Flowers? Me conte. Exatamente. E a cafonagem nível hard, pra mim, foi o pessoal usando a escada rolante do Belágio pra assistir a corrida. Tem o vídeo nas redes sociais, eu vou ver se a gente consegue compartilhar nas nossas redes pra vocês verem. O pessoal usando a escada rolante, porque a escada rolante, a partir do 4º degrau, assim, pra cima, você conseguia ver por cima da cerca. Então a galera descia a escada rolante, voltava na escada rolante que subia, ficava nesse carrossel infinito durante a corrida inteira. Porque é uma palhaçada que fazem em Las Vegas, né? Pro pessoal, os transeuntes não terem lugar para poder ver a corrida sem pagar por ela, eles enfiam uns tapumes que, assim, aqueles tapumes que nem tem brecha para você enfiar o olho. Eles colocam aquilo no circuito inteiro, em volta do circuito, nas pontes que tem para você pra passar de um lado pro outro. Tudo isso eles botam tapume para ninguém ver, mas ali não tem muito o que fazer. Nossa, eles iam chorar se a gente ver no Brasil que a gente consegue ver o circuito da estação do trem e do lixão. E do aterro sanitário, Interlagos, você consegue ver. E da igreja do Padre Marcelo. E tem uma casa lá também que o pessoal agora tá... Nossa, aquela laje ali. A Liberty, no dia que descobrir aquela laje ali, vai acabar com aquele povo. Vai bombardear, como todo bom estadunidense, vai jogar um míssil ali. Qatar, a gente já falou um pouco do que esperar, né, Débora? Disputa pelo Mundial de Construtores. Mas eu queria saber da galerinha. Quem que vocês acham que vai ganhar o Mundial de Construtores? McLaren, Ferrari, Red Bull vai tentar colocar ali um piloto para tentar salvar esse Mundial? Acho pouco provável. Acho pouco provável mesmo. Então é isso, galerinha. Compartilhem aí como pedido.
participem do BBcast, falando o que vocês acharam da corrida. Eu sou o Rubem GP Neto, foi um prazer enorme, foi muito gostoso gravar esse podcast para vocês e com vocês, porque eu fico imaginando mais ou menos que estão comentando quando eu falo minhas asneirinhas aqui. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.